Você sabe quanto tempo leva para um lutador se tornar campeão do UFC? Eu acho que no mínimo são alguns anos, uma dedicação imensa, luta e agonia. Pegue Charles Oliveira como exemplo. Ele é um dos lutadores mais respeitados atualmente. O do Bronx fez sua estreia em 2010 e se tornou campeão em 2021. Levou 11 anos para alcançar o auge, e ele é um dos poucos que conseguiu. 99% dos lutadores de MMA nem chegam perto do ouro do UFC. É uma conquista incrivelmente difícil, e o fato de Alex Pereira existir no cenário moderno do UFC simplesmente me impressiona. The three of us were inside Madison Square Garden, November 6, 2021. We were getting ready to call UFC 268, and you were waxing poetic about Alex Pereira. Here we are 32 months later, and he's one of the greatest MMA fighters of all time. O que esse cara fez em sua carreira incrivelmente curta no UFC precisa ser estudado. Na transmissão, eles frequentemente falam tipo, Alex Pereira é o mais rápido nisso e naquilo. Mas hoje eu tô aqui com números que colocam em perspectiva o quão insano o Poatan é. Há 12 campeões no UFC, cada um representando o melhor absoluto de sua respectiva divisão. Uma vez que eles conquistam o cinturão, suas vidas e carreiras mudam, mas você sabe quanto tempo eles tiveram que trabalhar para chegar lá? Desde a divisão peso-palha feminina até a divisão dos pesados, o tempo médio para os campeões atuais conquistarem o título, excluindo Pereira, é de cerca de 5,3 anos. A Raquel Pennington é a mais infeliz aqui. Ela levou 10 anos para se tornar campeã, mas ela não tá sozinha. Belal Muhammad também levou mais de 8 anos para conquistar o ouro, enquanto Islam Makhachev e Alexa Grasso levaram mais de 7 anos. Então, para todos os campeões combinados, a média é de 5 anos. Eu acho que esse número é bastante consistente e relevante, não apenas para os campeões atuais, mas também para os do passado. Então cada campeão tem que se dedicar em média meia década de luta incansável para chegar a essa posição. Por outro lado, levou a Alex Pereira 1 ano e 6 dias para se tornar campeão. Here's the crazy thing. The guy's only been doing MMA for He's an amateur. O ex-campeão de kickboxing fez sua estreia no UFC no dia 6 de novembro de 2021, no Madison Square Garden, e em 12 de novembro de 2022, Poatan foi coroado campeão dos médios nessa mesma arena. Isso foi incrível, né? Mas se liga, adiciona mais um ano, na mesma arena, mas com um título diferente em disputa. No dia 11 de novembro de 2023, o Poatan foi coroado campeão dos meio-pesados, tornando-se o 9º lutador na organização a conquistar o cinturão em 2 divisões diferentes. Seu recorde na época, 9 vitórias, 2 derrotas. Normally when you have like 11 fights, you're on the prelims. Yeah. Like, If you're even in the UFC. if you're even in the UFC. Em comparação, o recorde médio de outros duplos campeões no UFC moderno, no momento de sua coroação, é de 20 vitórias e 2 derrotas. Esse recorde equivale a cerca de 10 anos de brilhantismo absoluto dentro do UFC, mas para o Poatan, ele precisou de 736 dias, e um recorde que condiz com o de um novato no MMA. Bom, é aqui que os números terminam e mergulhamos no seu calendário de lutas. Os 2 primeiros adversários do Alex no UFC foram perfeitos para avaliá-lo como um estreante, Andreas Michailidis e Bruno Silva. O primeiro foi nocauteado com o joelho no rosto, e Bruno Silva, um monstro na divisão dos médios, foi espancado durante os 3 rounds e nunca mais foi o mesmo. Depois de se provar suficientemente como um lutador de MMA capaz, a busca pelo campeonato começou. Sean Strickland, futuro campeão dos médios, foi o primeiro desafiante que Pereira enfrentou na divisão dos médios, no mesmo evento em que Israel Adesanya. Considerando o momento e a credibilidade que Strickland tem hoje, uma vitória sobre ele é impressionante, especialmente considerando que foi um nocaute no primeiro round. Ninguém faz isso com o Strickland, mas o Poatan fez, e só precisou de um gancho de esquerda. I could go point for point, and I could hit him, I could kick him. But the difference is, the man touches you, and you just
die. No final do mesmo ano, aquele gancho de esquerda atingiu o então campeão, Israel Adesanya, quando ele estava a minutos de manter seu título. Como eu disse, 1 ano e 6 dias e Poatan virou campeão do UFC. But I'll give him one thing, he knows how to recover. And it's kind of like the same story as the last kickboxing fight we had. You know, I'm up, I'm having him, I'm staying focused, and then he just catches me. Mas seu reinado como rei dos médios não durou muito. Aquele corte de peso para os 84 quilos foi horrível e, agora que ele havia perdido o título de volta para Israel, Poatan esperou apenas alguns meses e estava de volta ao octógono, desta vez na divisão dos meio pesados e contra um ex-campeão, Jan Blachowicz. Foi uma recuperação tão rápida após um nocaute ruim que Alex lutou um pouco cauteloso, mas ele fez o suficiente para vencer por uma decisão dividida. Sua primeira luta na divisão dos meio pesados foi contra um ex-campeão. E se você estiver contando, já são 3 até agora. Era isso que eu queria, nenhuma dúvida, e vocês viram o que eu fiz. Muitas pessoas ainda não teve a oportunidade, ou eu não tive a oportunidade de mostrar o quanto eu evoluí no chão, né? Mas eu acho que foi uma primeira luta, uma boa estreia no peso meio pesado. Nem sequer 2 anos de carreira no UFC, e já com 3 campeões mundiais no seu currículo. Avançando para o UFC 295, outro evento principal no MSG para o relativamente novato no UFC, e diante dele estava mais um ex-campeão, alguém que não perdeu o cinturão em competição, Iri Prochazka. Face somebody like him with his style, it's a good chance to improve my style, my stand-up or every part in my preparation. A encarada entre os dois foi bem intensa e a luta também foi, pelo tempo que durou. No segundo round, Pereira se tornou a primeira pessoa a vencer Iri no UFC e ao fazer isso, conquistou o título vago dos meio pesados. 4 títulos mundiais em 2 esportes de combate, e eu não sei quantos campeões mundiais de kickboxing ele arruinou, mas com a derrota de Iri Prochazka, esse número no UFC saltou para 4. Esse é o ponto em que a maioria começa a relaxar e a desacelerar. Você basicamente fez tudo o que podia, porque no UFC de hoje, se tornar campeão duplo e ser o main event do MSG é o máximo que você pode alcançar, mas não para o Poatan. O UFC 300 seria um desastre sem um evento principal apropriado. McGregor, Jones e Adesanya, as 3 maiores estrelas, estavam lesionadas e incapazes de competir. O Poatan também estava lesionado, mas ele não teve problemas em competir e colocar seu recém-conquistado título em disputa contra o Jamal Hill, mas um lutador que nunca perdeu o título em competição. I've seen that he's not on my level. I've seen he's not on my level. It's not close and I can't wait to get in there tomorrow and show that. O Alex Pereira foi o último a entrar no octógono naquela noite. E quando ele fez sua entrada para encerrar o UFC 300, tudo parecia certo. Você poderia ter esperado um John Jones ou até um Brock Lesnar. Mas, naquela noite, o mundo do MMA girava em torno do Alex, e tava tudo bem. O maior atleta de esportes de combate do planeta merece essa honra. O UFC 300 foi o evento onde Pereira se tornou uma superestrela. Sua vitória brutal sobre Hill foi sem esforço, e foi mais um belo exemplo de como a provocação pode dar errado. He gets kicked low. He puts his hand up, tells the ref, no stop, I'm good. 20 seconds later, the fight is over. Hill foi o 5º campeão a ser vitimado, e ele foi tão gravemente marcado por Poatan que ainda hoje fala sobre aquela derrota. So he signals to the ref, hey, I got kicked. The ref yells, stop. I stop completely. He then takes the angle and closes the distance in that, and then tells the ref, no, I'm good. Why'd you signal to the ref then in the first place? Com Hill derrotado sem esforço, Jan Blachowicz longe de conseguir uma revanche, as 2 opções para o Alex eram Magomed Ankalaev e uma possível revanche contra o Iri Prochazka. Iri foi um dos poucos que realmente apresentou um desafio para Pereira em pé, e talvez a revanche estava destinada a acontecer. O retorno de Conor McGregor foi virado de cabeça para baixo e ao avesso. Alex e Iri atenderam ao chamado para uma luta pelo título em cima da hora,
e salvaram o evento mais uma vez. Como eu disse, Iri incomodou a lenda do kickboxing com seu estilo e movimentação estranhas quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC 295, mas no evento principal do UFC 303, Iri simplesmente não conseguia se encaixar. Sempre que ele tentava fazer algo, o Alex fazia ele pagar por isso, e no último segundo do primeiro round, um gancho de esquerda o derrubou, e a luta poderia ter terminado ali, salvo pelo sino, mas não por muito tempo, já que o Poatan destruiu seu maior desafiante no UFC 303 com um chute na cabeça, e confirmou a segunda defesa de seu título dos meio pesados, apenas meses após a primeira. Guy's a legend, man. He's like nothing we've ever seen inside the octagon. A lot of guys have power, right? But he's got power with superior fight technique, IQ, everything. fight IQ off the charts, and just the mindset. Isso, todo esse sucesso, notoriedade e respeito levou apenas 2 anos, 7 meses e 23 dias. I like to see him go to heavyweight. I know I've never said this before, but I want to see a guy become a 3-division world champion, or at least give it a shot. Como demonstrado pelos números e pela quantidade de ex-campeões mundiais inconscientes, a jornada do Alex Pereira no UFC é nada menos que surreal. Desde a sua ascensão rápida pelas categorias até se tornar um campeão em 2 divisões, Pereira basicamente conquistou o mundo do MMA em um tempo recorde, e uma conquista assim provavelmente nunca será replicada. Neste ponto, a jornada do Poatan não é apenas sobre ganhar títulos, é sobre desafiar as normas e estabelecer novos padrões no esporte. Não ficarei surpreso se eu revisitar sua jornada e cobri-lo neste canal novamente, como o primeiro e único tricampeão na história do UFC. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Peço que deixem uma curtida caso tenha gostado e considere se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.